Fala, gurizada. Hoje eu vou contar uma história para vocês que não é legal. Já aconteceu em grande parte das empresas de vocês e o resultado sempre é negativo. Mas graças a Deus, essa história aqui teve um final feliz. E eu vou contar ela para vocês agora. Mas antes da história feliz, eu vou te contar uma longa história, mas vai valer a pena. Em 2022, início de 2022, nós começamos a negociação desse equipamento que vocês viram aí no início do vídeo, que é uma máquina da Gonzeng, solvente 3,20 m. Essa negociação acabou sendo finalizada na Futuriprint, onde eu vi o equipamento lá funcionando realmente, e ela chegou para nós aqui em agosto de 2022 para fazer um reforço na campanha política e substituir futuramente um dos outros equipamentos que nós tínhamos, que era uma PrismaJet, também de 13,20 solvente. Mas o que eu acho importante frisar aqui? Toda a negociação que foi feita, o acompanhamento que foi feito desde a chegada desse equipamento, filmagem do caminhão chegando na empresa, a desmontagem do pallet, da embalagem, a instalação do equipamento, tudo isso foi muito importante para solucionar o problema lá na frente, o que a gente não imaginava que poderia acontecer, mas aconteceu. Mas por termos tido problemas anteriores com casos parecidos, a gente já se fez esperto, como a gente fala, e começou a gravar e filmar isso tudo antes. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando baixamos o equipamento e começamos a desmontar o pallet, a gente identificou que o assoalho do pallet estava destruído, ou melhor, uma parte dele estava danificada. E, em tese, o equipamento estaria torto, mas a gente não tinha como saber antes de colocar ele para rodar. Foi feita toda a instalação, os alinhamentos, instalação de perfil, tudo certinho. E o que acontecia é que o equipamento não chegava nas velocidades que eles deveriam chegar. Com o passar do tempo, idas e vindas de técnicos tentando fazer melhorias, conversas com a fábrica, vários ajustes foram feitos e se entendeu que o equipamento realmente estava danificado, estava empenado ou torto, e ele não conseguiria atender às especificações do equipamento. Não ia chegar nas velocidades que deveria. O equipamento ficou rodando aí na faixa de 50% da sua capacidade e entendeu-se que deveria ser feita a garantia, acionada a garantia e a troca, a substituição do equipamento. E esse é um ponto importante, o que dificilmente acontece no nosso mercado. Inúmeros relatos aí quando eu postei nos stories do Instagram algo sobre, e é assustador a quantidade de pessoas que tiveram problemas com o equipamento, faliram empresas, quebraram, estão com os equipamentos sucateados porque não receberam retorno das empresas que compraram, e os equipamentos nunca funcionaram de verdade nas suas empresas. E isso é uma lástima. É muito triste ler sobre isso e saber que isso ainda acontece. Mas aqui eu vou trazer para vocês algumas referências que a gente utiliza para amenizar ou para antecipar possíveis problemas, tá? Porque essa história começou lá em 2007, quando nós compramos o nosso primeiro equipamento de impressão e ele foi danificado pela transportadora. Na época nós entramos com um processo judicial, muitos anos depois nós ganhamos, mas acabamos não recebendo nada porque a transportadora havia falido. Só que no meio dessa história eu tive que abrir mão da garantia do equipamento para poder ser feita a instalação, porque a caixa estava danificada, e a distribuidora não ia arcar com as consequências. Então nós perdemos a garantia do equipamento, tivemos que arcar com as despesas de instalação e uma série de outras despesas por causa daquele problema que a transportadora gerou. E como é que a gente faz para eliminar determinados problemas como esses ou antecipá-los? O que nós fizemos aqui nesse caso? Filmamos todo o recebimento, fotografamos passo a passo cada caso, cada situação,
a desmontagem do pallet, a retirada do equipamento de cima do pallet, a montagem do técnico, a instalação, as primeiras impressões, o máximo possível para que, se nós tivéssemos um problema, se nós tenhamos um problema com esse equipamento que chegou aí na frente ou na própria instalação, a gente tem como discutir de uma forma mais eficiente com a distribuidora, com a fábrica. Mas como é que a gente fez para resolver esse problema anterior? Porque na instalação do primeiro equipamento passaram-se 2 meses entre todos os ajustes, alinhamentos, tudo que poderia ter sido feito até se descobrir que o equipamento não iria ser resolvido. Graças a Deus, a gente conseguiu ter o bom senso da fábrica, que mandou um novo equipamento e entendeu que ele foi danificado e assumiu a culpa disso, pelo transporte e pelos danos que aconteceram. Esta semana esse equipamento chegou, o novo, vocês viram aí no início do vídeo, e ele foi instalado, fez todos os alinhamentos e em breve ele estará a todo vapor aí, rodando e auxiliando a K12 nas suas produções. Mas eu anotei aqui algumas coisas que eu acho extremamente importantes a serem analisadas e feitas na aquisição de um equipamento. Muitas delas por pura experiência. Então, primeiro seria analisar o contrato junto com um advogado e principalmente com um contador. Se possível, solicitar para o teu vendedor uma nota fiscal de um outro equipamento que ele tenha vendido para uma outra empresa do teu estado. Por quê? Porque aqui incide uma situação chamada no Brasil, né, como todo mundo sabe que é a situação tributária é um caos, o DIFAL, que é a diferença até a alíquota do ICMS. Então, por exemplo, nós compramos um equipamento em determinado momento que foi emitido ICMS de 4%. E nós tivemos que pagar aqui no Rio Grande do Sul 14% de diferença. Isso para nós foi uma surpresa gigante quando chegou a guia e isso não foi tratado na negociação em momento nenhum. Simplesmente recebemos uma proposta e em nenhum momento dizia que o equipamento sairia do local que foi emitida a nota com 4%. Então imagina aí, junta toda a tua grana para conseguir fazer a aquisição do equipamento e em seguida tu já toma um prejuízo aí gigante de uma diferença de imposto. Então isso é algo extremamente importante e ainda acontece. Por uma questão tributária, muitas empresas vendem o equipamento com 4% e fica a cargo do comprador pagar a diferença. Isso é algo muito importante. Segundo ponto, contratação de uma transportadora. Isso é imprescindível. Por quê? Aconselho sempre fazer uma análise de qual transportadora contratar, né? Para buscar referências e saber se ela entende do que ela está fazendo. Porque, na maioria das vezes, para o motorista ou para a transportadora, é simplesmente uma mercadoria. Eles não fazem distinção entre um equipamento de impressão digital extremamente sofisticado e delicado para um pallet de arroz ou uma caixa de qualquer coisa, de prego, de parafuso, de ferro. Isso faz muita diferença. Tem que ter seguro da carga, imprescindível seguro da carga, porque muitos problemas podem acontecer e perder teu equipamento por causa, no meio do transporte. Então, tu compra um equipamento 100, 200, 300 mil reais e quer pagar 2 mil reais de frete sem garantia. Se o caminhão tomba, ele vai ter algum problema, mil coisas podem acontecer, como aconteceram com nós em 2 ocasiões. E nós ficamos, se depender da transportadora, de mãos abanando. Eu nem vou entrar no mérito da questão da instalação propriamente, que são as questões básicas para instalação de qualquer equipamento elétrico, né? Rede elétrica, aterramento, no break, se faz necessário. Analisar as características necessárias e especificações que o fabricante solicita para a instalação. Isso é imprescindível. Por que eu falo isso? Indiferente de ser necessário ou não,
de a gente julgar necessário. Porque no momento que você vai tentar acionar uma garantia ou de forma judicial buscar os seus direitos, tudo que está em contrato e na proposta vai ser exigido. Então, se eles exigem um no-break e você não está utilizando, se exige uma rede elétrica com uma determinada variação e ela não está acontecendo, se existe um aterramento e ele não existe, tudo isso vai ser levado em consideração e vai dificultar a conquista desses direitos. Então, esses são os principais pontos que eu acho que são importantes para nos munir aí de uma garantia um pouco maior e facilitar um pouco a busca por garantia e principalmente para amenizar alguns problemas que possam vir na compra da instalação, na compra de um equipamento. Porque imagina aquele sonho que tu tem de comprar um equipamento, vai para a feira, escolhe o equipamento, junta a tua grana, faz um financiamento e aí aquele sonho começa a se tornar realidade, chega o equipamento na tua empresa e ele chega danificado, ou ele não funciona. Assim como eu falei de muitos relatos que eu recebi, com muita tristeza, pessoas chegam a quebrar a sua empresa por causa disso. Então assim, busquem referências das empresas onde vocês vão comprar seus equipamentos, do caráter dessas empresas, se elas são empresas sérias, não vão só pelo preço. Busquem referências do equipamento em si que vocês vão comprar. O equipamento realmente entrega o que ele prometem entregar. Faça contato com outros usuários desses equipamentos para saber se realmente eles fazem o que o vendedor está dizendo que eles fazem. Isso é extremamente importante para ter uma assertividade maior e diminuir a dor de cabeça. Porque nada pior do que fazer uma compra e ter o sentimento de que comprou algo errado, de que foi lesado, que foi enganado. Então, esses são os princípios básicos que eu acredito que são importantes para a aquisição de um equipamento. Fala, gurizada! Eu sei que no início do vídeo eu falei que esse seria um final feliz, mas não foi dessa vez. Mesmo equipamento chegando novo, alinhado, tudo certinho, ele não atinge as velocidades que foram prometidas e que estão no prospecto do equipamento, e foi o que a gente comprou. Então, nos próximos dias aí vai vir um técnico da China, da Gongzeng, para verificar o que está acontecendo com o equipamento, qual o problema, para deixar ele rodando da maneira correta. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha os próximos passos aí para ver se a gente consegue chegar nesse final feliz e bora imprimir!